Este foi finalmente o ano em que eu regressei a esta obra que andava há anos a dizer que queria reler. Olá pessoal, espero que estejam bem. Eu hoje venho-vos falar da minha releitura do Diário de Anne Frank. Na verdade, isto foi um bocadinho mais do que uma releitura, porque eu li uma versão que existia antigamente, a versão normal, e esta é a versão definitiva. E inicialmente eu não sabia bem qual seria a diferença, mas já vos explico qual é, mas posso-vos dizer desde já que a obra trouxe muito mais do que aquilo que eu me lembrava e que acabou por trazer muito mais coisas que eu não li, mas também mexer um bocadinho mais com as minhas emoções do que mexeu na altura. Antes de mais nada dizer que eu li este livro, não sei, com 14, 15 anos, tinha mais ou menos a idade da Anne Frank, ela tem 13 no início do diário, mas acho que há sempre aquela tendência de recomendarem às adolescentes para ler aquela obra. Eu li nessa altura e gostei bastante, mas andava há muito tempo a querer ler porque guardava muitas memórias da obra e sentia que hoje em dia iria ser capaz de apreciar melhor, e tinha de facto razão. A começar por explicar então a diferença entre a versão antiga e a versão definitiva. Há uma nota inicial, se até tiverem acesso a este livro, ele tem mesmo uma nota no início, um prefácio, a explicar exatamente quais são as diferenças. E essencialmente e muito resumidamente, o pai de Anne Frank, quando publicou o diário, quando o encontrou e ficou com os direitos do autor, não é? Por ter sido o único sobrevivente, ele censurou algumas partes, ele cortou algumas partes que eram muito íntimas da Anne, partes sobre descoberta da sexualidade, sobre aquelas coisas adolescentes, não é, que fazem parte, e também partes em que a Anne é um bocadinho, como direi, desagradável, ou que trata com raiva ou desprezo ou critica alguém. Ele sentiu que algumas passagens eram muito agressivas e, para não ferir, sei lá, a memória de algumas pessoas que, entretanto, tinham falecido, ou para não criticar pessoas que até, entretanto, sobreviveram, ele removeu muitas dessas partes. Há que dizer que a Anne começou a escrever o diário dela como diário, e a certa altura o governo anunciou pela rádio que iriam recolher diários de quem estava a passar por aqueles tempos, porque mais tarde poderia ser interessante. E nessa altura a Anne começou a editar o seu próprio diário, em vista de um dia poder publicá-lo, porque achou que podia ser interessante e que alguém teria interesse no diário dela sobre o anexo secreto. Então, existe a versão A do diário, a versão crua, existe a versão B, que é a versão editada, e nós depois temos a versão que foi lançada originalmente, que foi censurada pelo pai, ou que foi removida muita coisa, e aqui está tudo. A compilação da versão A com a versão B e sem cortes nenhuns. O único ponto que está aqui, não é bem censura, mas é assim oculto, é o nome de algumas personagens que não quiseram que o nome delas constasse aqui. O nome aparece como uma letra ponto, portanto o nome foi escondido de certa forma, mas o livro está muito bem conseguido, explica isso tudo direitinho, tem notas de rodapé, as citações que a Anne acrescenta mais tarde também estão assinaladas, portanto o livro está muito, muito bem conseguido. Tem este prefácio a explicar e depois tem uma nota no final a explicar o que aconteceu depois do diário, obviamente. Então, acho que não vale a pena falar muito sobre a história do Diário de Anne Frank. Acho que toda a gente já ouviu falar, mas para quem não conhece a história, será que é possível alguém não conhecer a história? Anyway, este é o diário verídico de uma rapariga chamada Anne Frank, que era judia, e na Segunda Guerra Mundial ela fugiu com os pais para um anexo para fugir a todas as desgraças que estavam a acontecer aos judeus, e então eles vão os 4, portanto ela, a irmã mais velha e os pais, mais uma família de 3, portanto o pai, a mãe e um rapaz, e depois mais tarde junta-se a eles um outro senhor, portanto são 8 pessoas que moram aqui num anexo durante imenso tempo. O diário está incompleto porque foram denunciados, foram descobertos e foram todos levados para destinos tristes, todos eles para sítios diferentes, mas essa está também na nota final. Então temos aqui um diário verídico, uma não ficção, esta rapariga de 13 anos que devia estar naquela época de
crescer, não é? Passar pela adolescência, por tudo o que isso implica, e se vê fechada em 4 paredes com medo da guerra e tudo o que se passa à volta dela. É uma existência triste e difícil. A Anne refere aqui, a certa altura, que sente que está mesmo em depressão, que as vivências são dolorosas. Acho que nós tentamos imaginar, e eu tenho muita dificuldade neste tipo de livros, é que eu sinto que a ficção é tão cruel, é tão agressivo, que eu sinto que tem que ser ficção e tenho quase que parar e relembrar-me que isto é não ficção, que isto aconteceu mesmo. Achei muito mais coisas aqui que não me lembrava, possivelmente porque algumas nunca sequer li, lá está, essa distinção dentro da versão definitiva. Eu acho que há aqui passagens que eu não li e acho aqui muito mais franqueza nas relações dela. Eu tinha a ideia de haver aqui bastante sentido de humor em algumas coisas e de facto existe, mas tive uma perspectiva da Anne completamente diferente nesta leitura. Da primeira vez fiquei com uma ideia dela e desta vez fiquei com uma ideia completamente diferente e por isso também foi uma excelente releitura. A Anne é muito direta com as palavras, é muito agressiva em alguns casos, muitas vezes aquela raiva adolescente quase sem sentido, outras vezes com uma raiva um bocadinho mais justificada, em que nós conseguimos entendê-la, e também há aqui uma abertura completa, uma franqueza completa. A questão da descoberta da sexualidade, do crescer, de falar sobre a primeira menstruação, sobre como é que funciona o ser humano, como é que se reproduz, todas essas coisas de que não se falava tanto e que ela tinha que descobrir por ela própria, e a curiosidade natural que surge na adolescência. Ela é muito franca com isso e eu não me recordo de ler assim tão em detalhe isso na obra em que li, na altura, e aqui está em todas as frentes. Mesmo a relação dela com a mãe. Eu lembrava-me que ela não estava muito bem com a mãe, mas aqui ela é muito mais agressiva, muito mais crua, e apesar de nós, como leitores, conseguimos entender, eu acredito que parte disto tenha sido censurado porque deve ter custado um bocado ao pai ler aquilo e saber que ela tentava, mas não se conseguia relacionar com a mãe. No fundo, aquilo que eu vos disse esta leitura para mim foi completamente diferente da primeira, quase como se tivesse lido livros diferentes, com a mesma base, porque a percepção com que eu fiquei foi completamente diferente e senti que me pus muito mais lá, parece que consegui viver muito mais com eles dentro do anexo do que da primeira vez. Não sei se tem a ver mesmo com este ter mais coisas, se tem a ver com o facto de eu ser adolescente na altura e de hoje em dia já ter lido bem mais sobre a Segunda Guerra Mundial, mas a verdade é essa, é que tive uma relação muito diferente com este livro e foi um livro que me pôs também abaixo. Eu, de certa forma, achei que ia ler e que... Obviamente que é uma leitura triste, mas não é assim uma leitura dramática, porque ela tem sempre esperança. E essa esperança, nesta leitura, nesta releitura, aliás, partiu-me o coração. Todas as vezes que ela dizia, não, eu não vou pensar no pior cenário, porque eu vou sair daqui, vou fazer isto, vou fazer aquilo, e nós sabendo o que é que lhe acontece, e especialmente ter acontecido tão perto do fim da guerra, é uma coisa que... Bom, acho que não há palavras, mas é muito frustrante, é muito angustiante e a leitura mexeu comigo, deixou-me um bocado triste e um bocado abalada. Não sei, acho que a vivi em pleno, se é que me faço entender. Para concluir, eu quero-vos só ler aqui 2 passagens. Uma que fala sobre esta questão dos diários, para vocês também perceberem um bocadinho melhor esta questão das 2 versões. Aqui, 29 de março de 1944, ela diz: o Sr. Bolkestein, não sei se é assim que se diz, o ministro do Conselho, falando na emissão holandesa a partir de Londres, disse que depois da guerra seria feita uma coleção de diários e cartas relacionados com a guerra. É claro, toda a gente começou logo a falar do meu diário. Imagina como seria interessante se eu publicasse um romance sobre um anexo secreto. Só o título bastaria para as pessoas pensarem que era uma história policial. Portanto, aqui está a referência dos diários. Ela escreve sempre a dirigir-se a alguém, ela escreve o diário numa forma epistolar, como cartas, para uma Kitty. E vou-vos só ler mais uma passagem que me tocou particularmente porque eu sinto que se aplica hoje, infelizmente, tantos anos depois. Isto é de uma passagem de 3 de maio de 44.
Como sem dúvida consegues imaginar, muitas vezes dizemos no nosso desespero: porquê esta guerra? Oh, porquê que as pessoas não conseguem viver juntas em paz? Porquê toda esta destruição? A pergunta é compreensível, mas até agora ninguém conseguiu encontrar uma resposta satisfatória. Porque é que a Inglaterra está a fabricar aviões e bombas maiores e melhores e ao mesmo tempo casas novas para reconstrução? Porque é que se gastam milhões na guerra todos os dias enquanto não há um tostão disponível para a ciência médica, os artistas ou os pobres? Porque é que as pessoas têm de morrer à fome quando há montanhas de comida a apodrecer em outras partes do mundo? Oh, porque é que as pessoas são tão loucas? Deixo-vos com esta citação porque acho que faz sentido nos dias de hoje. E é isso, pessoal. Foi uma excelente leitura. Li agora para o Desafio do UOL, da Dorinha Linda, agora em janeiro, e foi uma ótima escolha. Foi mesmo daquelas leituras que mexeu comigo e que me tocou. Digam-me em baixo se já leram esta versão definitiva, se leram a versão antiga, se fizeram as duas leituras, se notaram diferenças ou não, se esta leitura também mexe convosco, se guardam um carinho especial por ela, partilhem tudo comigo. Não se esqueçam de deixarem um gosto neste vídeo, partilharem com todos os vossos amigos e subscrever o canal se não tiverem feito. E eu vejo-vos a todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!